E Felipe, agora uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Sim. digamos assim. Eu me lembro quando vocês chegaram na cidade, a família chegou na Uhum. cidade aqui, pastor Jusseu, vocês. E eu me lembro que o primeiro culto que eu vi você pregar foi na Getúlio. E eu me lembro daquele dia, eu tava com a minha avó, e aí a gente fui posar na casa dela naquela noite, como muitas noites. Sempre que dava, eu tava junto lá na casa dele. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse pra avó, meu Deus do céu, como é que pode pregar desse jeito? Como é que pode ter desenvolver tão bem e tal? Tu viu que ele decorou, ele falava todos os livros da Bíblia, decora e tal. E aí, um tempo depois, Deus fez com que tu fosse meu líder ali na Getúlio. Mas a pergunta que eu quero, foi sempre assim? Felipe Reis nasceu e em vez de chorar falou versículo. Como é que foi esse processo? Quando que o Felipe se apaixonou pela palavra, começou a entender o chamado, o ministério e tudo mais? A primeira palavra foi porque, segundo a Deus, amou. O que acontece, Michael? A gente sempre teve aquele momento, como eu falei, de igreja. Mas não assim... a gente não tinha uma vida assim na adolescência de querer pregar, aquele desejo sempre teve, mas enquanto você é adolescente você está vivendo, né, a tua fase de adolescente ali. Tem um momento de igreja, tem um momento de escola, tem um momento de lanchonete com os amigos, aquela coisa toda. Isso na verdade começou a acontecer naturalmente, na base ali dos 14, 15 anos, o interesse pela pregação da palavra do Senhor. Aí a gente começa a ouvir pregações, ler livros, participar de escolas bíblicas, né, ter um interesse maior. Mas nem sempre foi assim, com certeza. Eu acho que Deus também vai te direcionando para um tempo certo, né? Um tempo que a tua cabeça também absorva tudo aquilo que você deseja, né, de forma mais estreita, digamos assim. Mas esse tempo aconteceu naturalmente. Eu lembro que eu comecei a comprar livros, comecei a me interessar por leitura, pela história, cultura, tudo que envolve a Bíblia Sagrada, os povos, enfim. A gente vai aprendendo e tendo um olhar diferente para a Bíblia. Aí alguns textos para mim começaram a fazer sentido. Que antes, é claro, você lia algum texto ali, só que sem o conhecimento do entorno daquilo, te parecia um pouco estranho, né? E a partir do momento que você vai construindo pilares e tendo um conhecimento maior, aquilo vai fazendo sentido. E aí vai te dando mais fome. E aí você começa a ter fome do conhecimento e da graça de Deus para estar também ministrando. Mas o tempo de ministrar, na verdade, não tinha chegado. Mas eu lia, eu participava das escolas, eu estava na igreja e o tempo chegou. Um pouco mais para frente, mas chegou. Bom, tu falando assim que foi algo natural, né? Algo que foi acontecendo, natural. Foi vindo. A gente estudando a palavra, a gente vê que muitas vezes Deus, e através da palavra se refere a te escolhi desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que fosses formado, tudo isso. E aí eu vejo assim, eu acredito muito que Deus ele tem propósitos específicos para cada pessoa. E qual é a minha pergunta? Minha pergunta é a seguinte: tu acredita que a questão ministerial, a questão a pregação da palavra, o pastorado, ser um ministro de louvor ali e tal, isso é algo que se aprende como se fosse, digamos assim, quero ser um médico, eu vou lá, vou estudar, vou ser médico, quero ser um engenheiro, vou estudar engenharia, vou ser engenheiro? Ou tu acha que realmente é algo assim, não, isso não é a gente que escolhe, mas é Deus que nos faz e Deus nos mostra essa questão ministerial, digamos. Porque eu acredito muito assim que o livre-arbítrio, digamos assim, ele é na questão da salvação. Acho que a graça que nos é ofertada, a gente pode responder negativamente a essa graça. E ela é ofertada a todos, e todos têm essa opção de escolha. Mas eu acredito que a questão ministerial, ela não é uma coisa que a gente escolhe. Eu acredito que isso é Deus que escolhe
aquilo que vai fazer através da nossa vida e qual é a tua ideia, o que tu pensa a respeito disso? Mike, o que acontece? Exatamente, eu tenho essa linha de pensamento de que Deus já projetou tudo para nós, né? Por mais que a gente tenha um livre-arbítrio, né? Eu acho que na presciência de Deus, ele viu o Felipe lá e já projetou aqui. Então eu creio no plano de Deus, porque, por exemplo, Jeremias, o texto que você usou ali, ele diz: ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Então ele está dizendo assim, ó: antes que você fosse formado na madre, eu já tinha te escolhido como profeta. Então é uma escolha de Deus. E mais do que isso, ele vocaciona. Tá certo que ele santifica. Essa santificação aqui é uma santificação vocacional. Não é uma santificação que Deus está te santificando e te excluindo de você pecar. Você tem o livre-arbítrio, né? Mas é uma santificação vocacional. Ele está te santificando para aquilo. Então o profeta está sendo chamado antes que ele soubesse a diferença da mão esquerda e da direita. Eu creio então que Deus nos vocaciona, né? Que Deus nos dá o ministério, que Deus projeta para nós, mas nós também, em contrapartida, respondemos a isso, né? Também tornando aquilo que Deus nos deu, né? Fazendo também para aquilo que Deus nos deu algo para Ele. Então o ministério a gente faz para Deus novamente, e Ele que dá, mas tudo é para Ele. O apóstolo Paulo chega a dizer: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas eu posso responder a esse ministério procurando aperfeiçoar ele, né? Então, por exemplo, assim, ó, Deus me chamou como ministro de louvor e eu entendi que essa é a minha vocação. Isso não me exclui de eu procurar uma aula de canto, de eu procurar estudar música, de eu procurar me esforçar mais em ser um ministro de louvor. Deus me chamou para eu ser um pregador. Isso não exclui, e pelo contrário, se eu entendo essa minha chamada, eu vou procurar responder ela da melhor forma, né? Então eu vou estudar, então eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou ter um período devocional, eu vou ter um período com a palavra, eu vou estar me colocando a vida diante de Deus, né? Não é porque Deus me chamou que eu vou sentar numa cadeira ou deitar numa rede e tá com aquela ideologia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu vou responder da melhor maneira possível. Até porque se a gente agir de modo negligente com a nossa chamada, Deus vai nos cobrar. Então eu creio que Deus, na sua presciência, já planejou tudo para nós. Mas nós também temos que responder a Ele por isso.